grandiosidade, a proporção que isso iria tomar. Aquilo lá na China ou ali na região, não pensei que ia atravessar o Atlântico. A escritora Lélia Nunes estava no norte de Portugal, participando de um evento de escritores de língua portuguesa e espanhola em fevereiro do ano passado. E ela nem imaginava o perigo da transmissão do coronavírus que já havia se espalhado pela Europa. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Só pensei que era uma pandemia, né? Em fevereiro, final de fevereiro, eu estava na Póvoa de Varzim, estava começando inclusive já em Portugal, o aparecimento da doença. Mas não imaginava a grandiosidade, a proporção que isso iria tomar. Aquilo lá na China ou ali na região, não pensei que ia atravessar o Atlântico. A escritora Lélia Nunes estava no norte de Portugal, participando de um evento de escritores de língua portuguesa e espanhola em fevereiro do ano passado. E ela nem imaginava o perigo da transmissão do coronavírus que já havia se espalhado pela Europa. E aí, em fevereiro, um colega meu, escritor chileno, o Sepúlveda, ele estava com a esposa e naquele dia ele estava muito gripado, dia 26 de fevereiro de 2020. Nos despedimos na porta do hotel. Eu ainda comentei, olha, tem que cuidar dessa gripe, porque em fevereiro lá, né, na Europa é frio. E aquela conversa morreu ali, eu já estava aqui em Florianópolis e recebo uma mensagem do secretário de Cultura, de Políticas Culturais da cidade de Póvoa de Varzim, comentando que o Sepúlveda, Luiz Sepúlveda, estava com a esposa, ela é poeta, hospitalizada, e naquele momento passou um frio, assim, né? O Luiz Sepúlveda e a esposa, inclusive, nós parávamos no mesmo andar no hotel, ou seja, subimos e descíamos o elevador todos os dias, praticamente nos mesmos horários, café da manhã, almoço, volta. Nunca imaginei que a doença o levasse e acabou falecendo o Luiz. Essa história também está registrada no livro Retratos. Ela conta que a rotina de viagens, pesquisas e eventos culturais simplesmente parou. Aos 74 anos, Lélia faz parte do grupo de risco. E começa um desassossego, até porque eu não sou uma pessoa quieta, calma, eu sou muito inquieta. E começo a prestar atenção na minha cidade, a cidade de Florianópolis, onde eu vivo. Numa agenda que não tinha mais agenda, um planejamento que não havia mais planejamento. Eu tinha marcado dia 25 de março, dentro das comemorações de Florianópolis, o lançamento do livro Pedra de Toque, que reúne uma série de crônicas escritas tanto da minha experiência nos Açores, na Madeira, quanto aqui. Uma das pessoas que escreviam na capa na orelha era o Dr. Mário Petrelli,
Nós ainda conversamos, ele ainda comentou que tinha uma viagem para fazer e não estaria no dia 25. E não voltamos a ver que ele falece, então, em 22 de abril. Claro que ele não morreu pela pandemia, mas é o contexto que nós começamos a viver. Parece, Alexandre, eu me sinto assim, e creio que muitos dos meus amigos também. Nós vestimos luto e ainda não tiramos. A escritora natural de Tubarão tem uma longa carreira dedicada à cultura catarinense. E no meio dessa pandemia, ela revela que começou a questionar a própria vida. Lá para maio, junho, que é a época do Espírito Santo, eu estava inclusive trabalhando com a Festa do Divino. A minha biblioteca estava muito acumulada, eu resolvi mexer nos meus arquivos e trabalhar, e fui reunindo, e eu tinha tanto material só de caixas sobre o Espírito Santo, essas caixas grandes de arquivo, eu tenho 14. Aquilo tudo estava ali, fotografias e vídeos de entrevista guardadas, e eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu realmente, como diz o português, a lágrima lavou a cara. Eu pensei, e se eu morrer amanhã? E que eu não podia deixar aquilo ali, assim, encaixotado, que eu tinha que dar um destino. Coincidiu que em maio eu recebi um convite da editora de Ponta Delgada, Letras Lavadas, se eu gostaria de entrar num livro que chama Viagem. São 16 autores falando de uma viagem. E a minha viagem foi exatamente essa, Açores, o arquipélago do Espírito Santo. Mas de tudo o que aconteceu desde o início da pandemia, fica um alerta importante e que não deve se perder de vista. Nós não podemos parar. Parar não. A sociedade não pode parar, as escolas não podem parar. Dessa geração não pode ser prejudicada, e eu creio que isso ela já está sendo.